Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Para te agradecer, Senhor, por mais este dia, Senhor, que se inicia, Senhor. E nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para ler a tua palavra, explanar, Senhor, e receber o alimento dado por ti a cada dia em nossas vidas, Pai. Nos abençoa, Deus, neste propósito. Revela, Pai, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor, não só para nós que estamos participando, Senhor, mas todos aqueles que terão a oportunidade de assistir e de ouvir a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Esclarece, Senhor, a tua palavra em nossas vidas, Pai. Abre os caminhos, Senhor, endireita as veredas, Senhor, e nos dá esse entendimento e sabedoria espiritual para capacitar-nos, Senhor, estar à frente da tua obra, Senhor, estar na tua obra, Senhor. É isso que eu te peço nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. O paralítico de Cafarnaum, né? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aleluia. E aí? Aleluia. Glória a Deus, né? Que maravilhoso, né? Então, ali ele teve, né, duas bênçãos grandes, né? A primeira, a salvação, perdoados te são teus pecados, e depois a cura física, não é, James? Que coisa linda. E aí a gente descobre que Jesus tinha uma casa física, né? A casa de Maria e José, né? Logo no verso no verso 1, eles diz, né? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, né? E tinha a casa física dele, né? O lugar de pouso dele, né? Então, assim, é tremendo esse texto, esse pequeno texto que nós lemos, revelam duas coisas grandes: a fé que move montanhas, a fé que do tamanho de, porque tamanho foi a fé desse povo, né? Já que não estavam podendo entrar ali na casa por causa da multidão, abriram um buraquinho no telhado e desceram paralítico. E Jesus disse, né? Perdoados te são os teus pecados, né? A condição sine qua aqui para a cura física dele era a fé, né? Primeiro perdoou os pecados. E aí ainda vem a querela dos fariseus ali, dos que estavam. Está dizendo blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mal sabiam eles que estava diante de Deus, né? O Deus encarnado ali na pessoa de Jesus Cristo, né? Uma coisa linda esse pequeno texto. Dá oportunidade a seu Mário, que vai já sair, né? Tá no Tá mudo. mudo.
Agora sim, glória a Deus. Interessante, né, amados? Como as pessoas naquela época se manifestavam, né? A fé era tão grande a fé daqueles homens. Eu não só cito a fé do paralítico, mas a fé daqueles que conduziam o paralítico, a ponto de subir em cima do telhado e destelhar a casa e abaixar o paralítico diante daquela multidão. Que cena, né? Que cena é essa que nos traz aqui? E Jesus, vendo a fé deles, o propósito que eles tinham, a determinação e a coragem e o empenho de cada um deles, Jesus simplesmente disse: teus pecados te são perdoados. Teus pecados te são perdoados. Então, amados, isso serve de exemplo para mim e para você. Não importa, não importa os nossos erros, a nossa ignorância do passado. Se hoje você recebe Jesus no seu coração e você o busca, porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, entra em nós um desejo, um desejo contínuo, uma intensidade indescritível de querer mais, de querer conhecer mais, de querer, sabe, estar sempre ali ouvindo a palavra, lendo, participando das reuniões, buscando um entendimento que antes nós não tínhamos. Eu acho isso muito bonito. Eu olho para trás e vejo quando eu encontrei Jesus, quando ele me aceitou, quando ele veio a mim. No outro dia, no dia que eu aceitei Jesus, que eu saí da reunião, leve como uma pluma, porque eu sabia que Jesus também disse para mim naquele dia: teus pecados estão perdoados. E o irmão falou para mim: olha, Mário, agora você vai ler a Bíblia, não vai ser como se fosse um jornal. Ao abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Você vai ler a palavra, você vai sentir a presença de Deus. Não deu outra, amados. No outro dia de manhã, quando eu abri a Bíblia, aleatoriamente, saiu em Isaías 49. Eu não esqueço nunca. E Deus falou comigo: filho, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Tu és meu servo. E aquilo ali foi entrando no meu coração. E diz assim: ó, ouve-me, ilhas, e escutais vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da tua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E essas palavras foi tomando para mim, e as lágrimas saíram dos meus olhos. E disse assim: ó, tu és meu servo, é Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Eu sei que Isaías aqui estava falando de Jesus, mas eu na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, novo convertido, a primeira vez que eu abri a Bíblia e li esse texto aqui, ele estava falando comigo, era eu. Mas eu disse: Debalde, tenho trabalhado inutivelmente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Eu fui absorvendo aquelas palavras, irmãos, e eu chorava como uma criança, como nunca chorei na vida. Foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus na minha vida. E ali, amados, foi crescendo cada vez mais a ansiedade, o desejo de conhecer profundamente o sobrenatural de Deus. E as coisas iam acontecendo. E é assim que acontece conosco. Começa a nascer uma intensidade muito grande dentro de nós
para se aproximar cada vez mais de Jesus. Porque nós passamos, amado, nesse momento a viver a eternidade. Porque você não foi você que escolheu isso. Foi Jesus que te escolheu. Ele mesmo fala na palavra dele. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E dali em diante, amados, nunca mais me separei do Senhor. Olha eu aqui, vai completar 29 anos agora que eu sirvo o Senhor. 29 anos que eu estou nessa caminhada. E cada dia eu anseio mais, cada dia. Sabe, tem gente que eu encontro por aí, novos convertidos, que eu fico impressionado com o que acontece com eles, como eles se manifestam. Sabe? Olha, é fascinante. É muito bom a gente ver o que acontece com as pessoas. Por isso que eu vejo aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico e descobriram a casa e levaram eles até o centro, onde estava cheio de gente, não havia lugar para entrar, não tinha como se aproximar de Jesus devido à multidão. Mas a fé deles e o desejo deles eram tão grandes que eles não mediram esforços de forma alguma. E assim é comigo e assim é com você também. E assim é com todos aqueles que ouvem e abrem o coração para receber Jesus. Ele faz a diferença em nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso, né? Eu estava pensando aqui, duas coisas, né? Primeiro, Cafarnaum, a gente sempre ouve falar que cidade abençoada, né? Jesus fez muitos milagres naquela cidade. Na verdade, ele fez muitos milagres em todos os lugares, né? Mas essa cidade, aparentemente uma cidade sem proeminência, né? Foi muito abençoada por Jesus. E eu tava, eu vou reler um pedaço aqui, né? Jesus, a casa estava cheia de pessoas, né? Em volta, não tinha como passar. E esses homens foram lá. ah, Jesus estava sendo questionado, né, no coração pelos fariseus, que eram aqueles incrédulos que estavam o tempo todo aguardando pelo seu Salvador, aguardando por Jesus. E Jesus estava ali na frente deles e eles não eram capazes de enxergar. Por que que eles não eram capazes de enxergar? Porque o coração deles estava duro, o coração deles estava fechado. É preciso a gente deixar a palavra entrar no nosso coração. Quando, quando o meu pai estava falando aí, que ele estava na igreja naquele dia, ele ouviu aquela palavra e ele permitiu que aquela palavra entrasse no coração dele. No momento em que aquela palavra entrou no coração dele, a vida dele se transformou. Não só a vida dele se transformou, mas a vida de todas as pessoas que estavam em volta dele se transformou. E esse é o poder de Deus, de transformar tudo, tudo, a nossa vida, a nossa volta, a vida daqueles que estão conosco. Mas é preciso que a gente permita que a palavra entre. E a palavra tem poder. E aí aqui, né, no versículo 8 fala assim: Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Ele pergunta. Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Aleluia. Então,
aquele homem permitiu que as palavras de Jesus entrassem no coração dele. Levante e ande, e feito. E todas aquelas pessoas ali permitiram que a palavra entrasse no coração, e elas foram beneficiadas com isso. Mas teve alguns ali que ficaram irredutíveis, eles ficaram ali com o coração incrédulo, questionador, endurecido. E Jesus os confronta, né? Jesus tenta dar um sinal para eles: olha, eu sou aqueles a quem vocês esperam. De que outra forma, como eu poderia fazer isso? E Jesus, como o Lucas disse ontem, né? Acho que tinha um senso de humor assim. Meu Deus, tem um senso de humor às vezes. Ele fala assim: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer para o paralítico levante e ande? Meu Deus do céu. Então, a mensagem que eu queria passar desse pedaço aqui, para entrar nos nossos corações, é que a palavra tem poder. E a palavra de Deus, mais poder ainda. Deus criou o mundo pelo verbo. Ele disse: haja luz, e houve luz. A palavra. Então, que a gente permita que a palavra de Deus entre em nosso coração e nos transforme, porque é só a partir da aceitação da palavra que a gente vai conseguir receber aquilo que Deus tem para nós, que a palavra está tentando nos mostrar, porque a palavra de Deus ela é boa, ela salva, ela cura, ela transforma, e muitas vezes ela é dura, porque precisa. Porque nós precisamos ser confrontados. Porque da nossa estupidez, limitação, que eu vou fazer sinônimo aqui das nossas certezas, vem a palavra de Deus, que é muito mais sábia, que confronta tudo. Levanta-te e Sim, anda. Então é isso. Para a gente deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Amém? nesse trecho aqui, eu vejo, você pode acho que enxergar como uma forma sarcástica de Deus, talvez, né? Falando para ele, é claro que o homem ele queria ser curado, né? Queria levantar e andar, né? Mas ali, para mim, quando Deus fala para ele seus pecados estão perdoados, a mensagem que eu entendo disso é que o mais importante do que o carnal que nós vivemos aqui é a nossa salvação. Então, os pecados serem perdoados é muito mais, infinitamente mais importante do que ele andar, né? E é isso que Jesus quer trazer ali para o homem, né? Mas devido à incredulidade dos outros, né? Falar, vocês acreditam que o pecado foi perdoado? Então, tá bom, então levante e anda, né? Então Deus vai, né? Jesus de uma forma assim, né? Até como você falou aí, né? Depois de um ponto, talvez né? Um pouco de humor aí, mas eu acho que a grande mensagem disso tudo é que a salvação, né? Os pecados perdoados, né? Através dos pecados perdoados é muito mais importante do que qualquer coisa, qualquer sacrifício nosso, né? Então, que nós estejamos preparados, né, para perseverar, para poder passar na prova, né? Uma vez aprovados, como é que diz a palavra? Receberemos a coroa da vida, né? A qual, né, o Senhor nos prometeu aquele que o ama, né? Essa é uma mensagem muito poderosa, realmente, dessa do paralítico, na qual Jesus faz essa brincadeira aí com os fariseus. Lucas, quer complementar alguma coisa? Complementar um pouco do que você falou sobre o que os fariseus, né, estavam pensando. Muito engraçado, porque, justamente você falou, eles tinham um nível tão grande de incredulidade, né, que
Eu acho que isso era por conta do orgulho, né, que eles tinham. O orgulho da posição que eles assumiram, o orgulho do que eles achavam que eles eram, né, para a sociedade. Eles achavam que estavam acima das outras pessoas, que sabiam mais do que as outras pessoas. E, enfim, acho que tudo isso, né, foi endurecendo o coração deles. E eu acho que a pior coisa que a gente pode ter na nossa caminhada com Deus é deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. Porque quando o orgulho toma conta do nosso coração, a gente não vai se dando conta, né? É como se fosse algo sorrateiro, vai começando aos poucos, você não se dá conta, e quando toma conta, você só acaba vendo depois os frutos, né, do orgulho. E é difícil depois deixar que o orgulho saia, né? Você te retire esse orgulho. Então, acho que o orgulho foi ali, sim, o principal fator, né, para eles terem essa incredulidade toda e não conseguirem acreditar em Jesus, né? O orgulho de saber que talvez eles estavam errados o tempo inteiro, as atitudes deles não condiziam com o que realmente Jesus queria, Deus queria, e assumir, né, para as pessoas que eles estavam errados, se colocar num papel de humilhação, né, de humildade. E acho que por conta disso o coração endureceu e eles não conseguiam, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o orgulho. Eu falando isso e pensando em todas as minhas atitudes, né? Porque eu ultimamente tenho deixado o orgulho tomar bastante conta, sim. E não falo nem só no sentido da palavra de Deus, mas as minhas atitudes diárias. E às vezes a gente vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não se dá conta. E quando vê, tá praticando ali diariamente o orgulho e alimentando isso, né? Alimentando a carne que nos afasta de Deus, não nos deixa ficar sensíveis ao que o Espírito Santo quer falar para nós, né? E ser usados também, né? Felizmente. Então, acho que isso era um dos principais motivos ali, porque os fariseus foram tão incrédulos. Interessante isso que você comentou, Lucas, porque você vê, né? Principalmente eles ali, imagino que o que contribuía para o orgulho deles era o conhecimento, a caminhada, a jornada, que trazia para eles certa autoridade. E é muito comum a gente ver pessoas, principalmente aquelas que estudam mais, que sabem mais ou que vivencia mais, ela tem uma tendência a se segurar aqui naquilo que ela entende como certo. E isso é natural mesmo, né? Nem entrando no julgamento de estar certo ou errado, mas é natural do ser humano, porque, veja, todos nós temos a tendência a fazer o que é certo. Até mesmo as pessoas que fazem coisas más, ela faz com uma crença de que o que ela está fazendo é certo, é o justo, é o correto. Se você pegar a maioria dos criminosos, inclusive, eles acham que eles estão fazendo certo. Eles muitas vezes se colocam numa posição de vítima e praticam o mal contra o outro, mas eles têm uma justificativa para isso. Por quê? Porque a pessoa, o ser humano em si, ele foi feito com senso de justiça, porque Deus nos fez assim, para buscar o que é bom, né? Para fazer o que é certo. Então a pessoa precisa, de uma certa forma, se colocar numa posição de que ela está fazendo certo, fechar os olhos para o restante para agir daquela forma. Então, os fariseus ali, eles eram os estudados da lei. Então, como é que, como é que é muito mais difícil para eles que conhecem, que têm um conhecimento humano, se deparar com uma situação daquela e se contrapor, porque ele pensa assim, nossa, onde é o orgulho que você falou, né? Como é que eu vou assumir aqui para mim mesmo ou para todo mundo
que tudo aquilo que eu estudei, que eu sei, está errado. É muito difícil isso, né? Principalmente quando você avança muito, para dar um passo para trás é muito difícil. Mas aí é onde entra a humildade. E aí é onde entra também o benefício, porque veja, a gente não sabe o que aconteceu com esses fariseus, né? A gente sabe que Deus é misericordioso, podem até ter sido salvos, inclusive, né? Mas eles certamente perderam muitas bênçãos que poderiam ter acontecido na vida deles, se eles tivessem tido pelo menos a audácia ali, ou a coragem de prestar atenção, de perceber, de confrontar, não a Deus, mas confrontar aquilo que eles sabem, confrontar aquilo que eles sabiam, ou confrontar aquilo que eles achavam que era certo, né? Se a gente tem a coragem de confrontar aquilo que a gente acha que é certo, a gente pode se surpreender muitas vezes, né? E isso é humildade, né? Como você falou, esse princípio da humildade, né? Todo esse orgulho gerava incredulidade. Se você falou a palavra incredulidade ali, né? Que tem a ver com o coração duro que a gente estava falando agora há pouco. Enfim, a Bíblia é maravilhosa, é uma lição de vida mesmo. E se a gente conseguir extrair isso que a palavra de Deus nos traz todos os dias, como nossa vida pode ser melhor e como a vida das pessoas que estão ao nosso lado pode ser melhor cada dia, assim. Porque a palavra de Deus é o verdadeiro reino dos céus que chega até nós, né? E, e quantos mais pessoas estiverem vivendo essa palavra, vivendo essa realidade, vivendo no reino, uau! É realmente viver no paraíso, todos nós, né? Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse trecho, se a gente pode avançar para o próximo trecho. Deixa eu falar só um pouquinho. É, eu fui uma vez numa cruzada do Benny Hinn, não sei se vocês conhecem ele, já ouviram falar. O Benny Hinn é aqui dos Estados Unidos, e aí eu fui nessa cruzada deles, eles faziam eventos grandes, fizeram num ginásio aqui, era muita gente. E aí eles deixavam uma parte lá só para colocar as pessoas em cadeira de roda, pessoas cegas, pessoas assim que tivesse fisicamente machucada e que precisava de cura, sabe? E eles falavam que quando o Benihim orava, todo mundo era curado. E eu fui por curiosidade, porque eu falava, nossa, ele pensa que ele é quem? Ele é Deus para falar e os outros levantar? Então eu fui com o coração trancado, entendeu? E quem decide não crer, não recebe mesmo. O incrédulo, ele não vai receber, porque ele não crê. E eu fui lá, eu queria cura também. Na época, eu estava querendo uma cura emocional, entendeu? E eu queria sair do que eu estava vivendo, mas eu fui lá totalmente incrédula, porque os outros falavam, não, ele ora, as pessoas são curadas e blá blá. Falei, vou lá para ver se isso é verdade. Juro que eu fui assim. Vou lá para ver se isso é verdade, entendeu? E eu cheguei lá e vi na hora que ele começa a orar, aquele povo sair das cadeiras de roda. Em vez de eu crer, eu comecei a julgar igual os fariseus. Falei, nossa, quem ele tá pensando que ele é? Ele manda levantar da cadeira, o povo tá levantando. Ele não é Deus, não. Mas eu me esqueci que Deus deixou na palavra dele também, que ele deu poder para a gente fazer igual ele fez e mais. E esse homem tomou posse disso e estava fazendo. E eu, por inveja, por incredulidade, por coração endurecido, não criei. Então, quem não crê nunca vai ter o poder, nunca vai curar, nunca vai receber a cura. E vocês falando isso, os fariseus estavam aí. Eu fui uma mais com a fariseu, orgulhosa, entendeu? Incrédula. Todas essas coisas estavam comigo naquele momento por causa de não crer,
ou eu falo de orgulho, de inveja, porque tava vendo uma pessoa fazer as coisas, entendeu? E eu tava, poxa, como que ele pode fazer isso? Quem ele pensa que ele é? Ele é só um homem igual eu. Como que ele pode fazer? Só que ele não era um homem igual eu. Ele era um homem que obedeceu a Deus, que acreditou no chamado, que ele creu que ele podia fazer através de Jesus, entendeu? Então, eu acredito que os fariseus lá estavam mortos de inveja de Jesus, que estava fazendo. Eles tinham conhecimento? Tinha, mas era para a própria ignorância dele, porque eu também tinha conhecimento de que Deus fez e que falou que nós faríamos muito mais, entendeu? Só que isso é para quem crê, é para quem crê em Deus, isso é para quem crê que Ele pode. E ali eles não creram que Jesus era a autoridade, o poder e que podia fazer, porque eles achavam que eles eram melhor que Jesus porque tinha conhecimento. Eu estava me achando melhor que aquele cara porque eu sabia da palavra. Então, eu só queria falar isso. Desde a hora que começou a falar, ler, começou a vir na minha mente. E isso faz mais de 10 anos em que eu vivi isso. Já mudei, graças a Deus, não penso desse jeito mais. Mas naquele dia o meu coração estava endurecido e eu estava totalmente incrédula. E vivi isso, sabe? Então, eu só queria falar para vocês me dizer mais, para me aprender mais, mas hoje eu, ouvindo tudo, deu vontade de dizer, então é por isso que eu estou falando. Que isso Eu acontece com a gente ainda hoje. falar. A Ruth, eu peguei palavras assim para poder fazer um pequeno uma conclusão muito pequenininha aqui a respeito de palavras, né? De palavras. O Lucas falou do orgulho, o James falou de Cafarnaum ser uma cidade muito abençoada, e a Ruth foi lindo, que é o que eu ouvi agora, porque isso é humildade. Ela confessar diante de Deus e dos homens que estão aqui, nós aqui estamos como filhos de Deus, ela confessar isso da humildade. Isso é humildade, se chama humildade, Rutinha. Parabéns, que Deus te abençoe. Mas o que eu quero dizer sobre o orgulho, que o Lucas falou, né? Em Provérbios 16:18 diz o seguinte: que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, que era o que aqueles fariseus estavam imbuídos, precedem a queda. E hoje em dia, pegando a palavra que o James disse, que Cafarnaum é uma cidade muito abençoada, ela nem existe mais hoje, está em ruínas. Porque se lembrarmos daqueles versículos que Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Está em Mateus 11:33, que a gente já viu. E depois em Mateus 11:21, tá? Ai de ti, Corazaim, ai de ti, Betsaida. Então, assim, Cafarnaum não existe mais, né? Tudo por conta de orgulho, tudo por conta de altivez. Então, hoje só estão as ruínas. Lá é uma cidade onde Jesus viveu, e disso a gente conclui também o seguinte, que milagres não transformam vidas. O que transforma vida é essa célebre frase de Jesus: perdoados te são os teus pecados, é o maior milagre que temos, que presenciamos e que vivemos, é a salvação. É o milagre de responder ao sim de Jesus quando ele nos chama. O Espírito Santo nos leva a crer em que Jesus realmente é quem perdoa pecado, Jesus é quem realmente morreu por nós, e que o nosso orgulho só serve para nos destruir. O nosso orgulho não nos eleva em nada, nos leva à ruína, né? Como diz aqui em Provérbios. Então, assim, é como a Ruth diz, ela estava dando uma de fariseia ali, né? Naquele. E quantas vezes nós também somos fariseus, às vezes, será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Quando a palavra nos promete vitória o tempo todo, inclusive até sobre as doenças físicas, principalmente, que é o versículo-chave, né? E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e ali é todas, não é? São todas.
físicas, emocionais, espirituais, tudo, tudo, tudo. Então é isso. E hoje em dia, essas cidades, nenhuma delas mais existe. Por conta de orgulho, por conta de altivez, por conta de achar, por conta de se achar o último biscoito do pacote e vamos adiante. Era isso que eu tinha que falar. Vamos ler aqui então, depois a partir do 13º até o 17, é isso? Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e seguiu. Parênteses aqui, Levi é Mateus, tá? Mais tarde, na casa de Levi, Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Oh, aleluia. Glória a Deus, né? Vou deixar quem Esse é quiser um, falar. esse é um, desculpa. Bonito demais, né? E é um versículo bem polêmico, né? Eu vejo muita gente que usa esse versículo para justificar algumas coisas. Por exemplo, se, se a gente fala que uma coisa está errada, que tá segundo, não está errado segundo a Bíblia ou coisa do tipo, as pessoas justificam, né? Ah, mas Jesus andou com ladrão, com prostituta, com não sei o quê, e pá, sabe? Todo mundo já deve ter ouvido isso. As pessoas usam muito desse versículo para justificar, só que elas esquecem do fato de que Jesus andou com essas pessoas, só que elas se arrependeram, né, desses pecados. E elas deixaram esses pecados. Elas eram, mas deixaram de ser. E as pessoas usam isso aqui para poder justificar algumas coisas, né? Eu já ouvi bastante sobre isso. É verdade, Lucas. É verdade. Jesus, ele levava a cura para onde quer que ele ia. Ele levava a cura. E nesse lugar aqui, né? Mateus, que é o Levi, né? Levi Mateus, ele começou a fazer parte da obra. E ele era um dos. Nossa, quanta cura Jesus trouxe na vida dele, né? Porque Levi, o que que os romanos faziam, né? Os romanos eram inteligentes. Quando eles dominavam uma cidade, eles pegavam alguém que fazia parte da cidade, da cultura, no caso Mateus, por exemplo, ele era judeu. Então ele pegava algum judeu que tinha ali suas qualidades para fazer a cobrança dos outros judeus, o povo dele mesmo. Então o que acontecia? Ele era visto como traidor. Então ele não tinha relacionamento com ninguém, todos odiavam os cobradores de impostos. Não só por causa disso, mas porque os cobradores de impostos, na sua maioria, eram corruptos. Porque como é que Roma fazia? Ele tinha um cálculo ali, eles faziam o censo, verificavam quantas pessoas haviam naquela cidade, e eles determinavam, olha, a gente sabe por cálculos que eles, né, empíricos que a cada X habitantes, é, X moedas de ouro, de prata, tinham que ser recolhidos por semana, por mês, enfim. Então ele determinava, olha, essa cidade aqui tem que me trazer, sei lá, 500 por mês, vou falar aqui hipoteticamente, tá? E eles faziam vista grossa se os cobradores de impostos cobrassem mais.
Então, normalmente, eles cobravam muito mais que isso. Eles extorquiam as pessoas, cobravam 600, 700, 800, mandava 500 para Roma e ficava com o restante. E Roma fazia vistas grossas para isso. Em contrapartida, Roma garantia o que era deles e garantia que aquele cara ali também faria de tudo para conseguir ali os tributos. Então, o Mateus Levi, ele era odiado ali, todos os cobradores de impostos. E depois a gente vê mais para frente que Jesus, né, o chefe dos cobradores de impostos se sensibiliza, porque ele ouve falar de Jesus, porque Jesus esteve com eles, Jesus não os julgou, Jesus os ensinou. Todo momento a gente vê aqui que Jesus ensinava. Até aqui mesmo onde nós lemos, né? Aqui, ó, no comecinho. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Então, Jesus estava ensinando. E a gente viu no capítulo anterior de ontem que Jesus falava com autoridade. Então, Jesus falando com autoridade, ele convertia os corações. Então, realmente, todos andavam com eles, bons e maus, e ele curava todos. Como a dona Lucinha falou, as feridas do corpo, as feridas da alma, as feridas do espírito, e ele ensinava, e as pessoas se convertiam, e as pessoas mudavam a sua vida e a vida do outro. Isso é o reino de Deus na terra, né? Maravilhoso. E mais uma vez aqui sempre tem um fariseu, né? Querendo querendo confrontar ali, querendo brigar, querendo, né, procurando pelo em ovo, essa palavra. Percebe que os fariseus, eles ficavam procurando pelo em ovo. Não importava o que tinha na palavra que Jesus estava falando para eles ali. Eles desviavam do cerne do que Deus estava querendo ensinar para eles, do que Jesus estava querendo dizer para eles, e se apegava num pontinho ali para justificar algo e confrontar. E, e, puxa vida, né? E até isso também nos ensina. Isso também nos ensina, nos direciona a, ao que nós fazermos uma reflexão, né? Se a gente está fazendo isso conosco, né? Se a gente está sendo aberto à palavra, se a gente está deixando que a palavra nos transforme, enfim. Então, Lucinha, certeza que a senhora quer falar alguma coisa. Fábio também. Não, 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 acho que desse pedacinho aqui, não, é só assim a grandiosidade de Jesus, né? De não fazer acepção de pessoas, ele veio para todos, mas nem todos o querem. Nem todos o querem, só fechando assim, porque como você já disse muito bem, falou muito bem aí de Mateus, que realmente era, né? Ele era odiado por todos os publicanos, cobradores de impostos eram odiados, ferrenhamente odiados, né, pelo povo, e Jesus chamou, né? Jesus chamou a todos. Então, a gente vai ver mais na frente, né, no capítulo 3 talvez amanhã, depois, não sei, né, quando ele elegeu os 12. Então, ele pegou ali, eu sempre costumo dizer, ali é o protótipo da humanidade. Cada um parece com um daqueles apóstolos. Em todo grupo que você reunir, vai ter um Mateus, vai ter um Tomé, vai ter um Judas, por incrível que pareça. E assim, e assim é a vida que segue, é a vida que a gente deve perseguir sempre, sendo transformados dia após dia pela palavra, não pelo que alguém falou, pelo que a gente viu, ou porque viu um milagre acontecer. Os milagres, sim, eles são importantíssimos. São importantíssimos. Eu mesma sou, eu acho que aqui cada um, depois do milagre da salvação, cada um já foi contemplado com um milagre divino. Eu tenho certeza disso. Então, mas o que transforma mesmo é a palavra, é o que Jesus deixou para gente, de ensinamento. É só isso. O que me chamou muita atenção foi também nesse texto, foi o que o Lucas comentou. É, a gente corre o risco, né, muitas vezes, às vezes, de usar
né, o pecado, né, para justificar a obra do reino de Deus, né? Então eu vou me embebedar aqui né, com as pessoas, com os beberrões aqui, eu vou estar aqui nessa farra aqui com as prostitutas, né, eu vou estar aqui fazendo isso ou aquilo, né? Vou estar né, me afundando aqui no pecado porque eu quero ter luz, né, onde eu passar, né? Porque a gente não justifique, né, pecados, né? Em prol do reino de Deus, né? A gente tem que estar para ser sal, né? Para ser exemplo, ser modelo, para que a gente possa levar a palavra, tocar discernimento para usar as palavras no momento certo, né? Que a gente possa trazer leite espiritual para quem ainda não pode comer sólido, né? Mas para que a gente não mergulhe no pecado, né? Para justificar a obra de Deus, né? A obra do reino, né? Isso é uma coisa que o Lucas falou que é muito importante, porque Jesus realmente veio para salvar, para trazer arrependimento, né? Ele não veio para, né, para ter, né, fazer comunhão na bagunça com eles, né? Então a gente tem que passar por esses ambientes, a gente não tem que ficar, né? A gente tem que brilhar ali. Foi muito interessante isso que você trouxe, Lucas, porque realmente que a gente fuja das tentações, né? Que a gente se policie, que a gente vigie, né? A gente não caia, né, na tentação de acabar se desviando porque a gente está justificando que é para Deus, né? Tem um negócio interessante aqui também, né? A gente estava falando de Mateus, que Mateus, os cobradores de impostos eram odiados, né? Mateus era odiado. Mas na Bíblia não fala que ele era desonesto como a maioria dos cobradores de impostos, que ele era corrupto. Na Bíblia não fala disso. Você ela sabe, dona Lucinha? Será que fala alguma coisa nesse sentido? Eu não lembro. Não me lembro de ter visto. Não lembro, James, não lembro. Não sei. Podemos pesquisar, né? Mas eu não lembro. É, mas eu creio que não. Eu nunca ouvi falar disso. Mas Também de qualquer forma se vê, né? Ele não era desonesto, mas ele era odiado mesmo assim. E Jesus trouxe uma cura enorme, porque depois disso ele passou a ser amado. Ele passou de odiado a amado, né? Pelo menos por uma boa parte das pessoas, aqueles que seguiam a Deus ali, né? Que seguiram Jesus, né? E, e ele foi alçado aí para uma obra muito maior, né? Ah, eu posso falar uma coisa? Opa! Aqui é o Hugo, eu sou amigo do Lucas. Eu acho que essas duas, a parte um e a parte 2 que a gente estava lendo, elas têm muita religação ali. Porque a primeira ele fala ali sobre a questão do paralítico que precisava de um amigo para chegar até Jesus, que ele não conseguia chegar sozinho. E a parte 2 também fala sobre a questão do pecador, Deus se senta ali com os pecadores, em que Deus não evita o pecador, ele vai até eles. Então, às vezes, isso aí, a interrogação entre essas duas partes é sobre, eu diria que seria a parte do fato de que aquelas pessoas ali precisam de uma pessoa para chegar até Jesus. Que a parte principal do evangelho, da parte de ser cristão, é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando ele fala aí que se senta com eles, é mais sobre o fato de que, como Jesus mesmo fala ali, que ele não está ali para os médicos os médicos estão ali não para as pessoas que estão boas, né, sim para os que estão feridos. Então ali mostra que Jesus precisa dos pecadores, porque Deus está ali para eles, não para as pessoas que estão boas, sucedidas, enfim. Então acho que ali são as duas partes que está interligada, seria o fato de que às vezes a gente tem um amigo ou alguém que está precisando de Jesus e a gente abandona porque pelo fato de ele estar distante de Jesus, nós não queremos estar ali perto dele, mas às vezes a gente precisa estar ali perto dele porque é a gente que vai introduzir Jesus. Então às vezes a gente acaba esquecendo de que a gente também pode ser a forma de fazer Jesus chegar até aquela pessoa. Deus pode usar a gente para chegar, para curar aquela pessoa, como Deus curou o paralítico, né? Precisou de uma pessoa para levar esse paralítico até Jesus.
E então, às vezes, a gente julga muito por aquela pessoa que não está nos caminhos de Deus, de querer estar com aquela pessoa, de querer se relacionar com aquela pessoa, mas talvez a gente possa, essa pessoa que a gente quer se afastar, às vezes a gente pode ser essa pessoa que pode trazer Jesus a essa pessoa. Então, acho que é uma coisa que estaria interligada, essas duas partes aí. É a parte da gente precisar de um amigo que vai trazer Jesus a essa pessoa. Então, não é o fato de sentar ou não com um pecador, e sim aquela pessoa que não é pecadora e não seja pecador, todos nós somos, mas o fato de alguém introduzir Jesus a essa pessoa que não tem Jesus no coração. Amém. 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 Que maravilha, viu? Sobre Obrigado, Hugo. isso, sobre isso, é. Que bela percepção, viu? Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. O Hugo estava Glória. comigo quando eu recebi aquela ligação que eu contei para vocês. Hein, Hugo? Lembra da Uhum, ligação que nós sim, recebemos? sim, sim. Quando Aquele dia Jesus do te restaurante, ligou, após o restaurante? quando Jesus te ligou, Lucas. O Hugo tava, Literalmente. o Hugo tava comigo, ele pode testificar aí. Aí o pior é que nós estávamos falando sobre o momento de se a gente já presenciou alguma coisa com Jesus Cristo, assim, algo tipo vívido de Jesus, de Deus ali na nossa vida, e a gente assim, sim, não, e aí eu É. falei uma situação que uma vez eu estava na igreja, com minha avó, e eu tava uns pensamentos que estavam só na minha cabeça, e o pastor da igreja começou a falar uma coisa que não tinha nada a ver com a pregação, e minha avó estava fazendo uma anotação de uma pregação totalmente diferente do que eu estava ouvindo ali no dia. E eu tava tipo assim, meu Deus, que? Tio, e eu olhava o pastor falar comigo, olhando nos meus olhos, coisas que eu estava pensando, coisas que eu estava duvidando na minha cabeça, questionando. E o pastor começou a falar comigo como se fosse em primeira pessoa, tipo, ele estivesse falando somente comigo. E eu olhava para a agenda da minha avó estava fazendo uma anotação de uma pregação totalmente diferente do que eu estava ouvindo ali. Então eu sabia que era quem estava falando ali naquele momento naquela igreja, não era o pastor, ele sim era Deus comigo ali. E a gente eu tava citando esse exemplo que Deus fala com a gente através de outras pessoas. Às vezes a gente nem tem a percepção de que é Deus falando ali, mas às vezes a gente tem, a gente sabe que naquela pessoa. E, pã, minutos depois, alguém liga para Lucas, falando que é Jesus. Fala até uma brincadeira dizendo que não, não falava português direito, a pessoa falou um português perfeito ali. E justamente pega uma frase que a gente estava tipo discutindo ali sobre julgar o outro, se é superior por ter Jesus na vida e tal. E pá, tem a ligação e falou justamente sobre isso. Foi um tapa na cara e ao mesmo tempo também um, um aprendizado. E é uma experiência tremenda, né? Com como Deus ele tá cuidando da gente, né? Ali Gente, quando tem um ou três reunidos em meu nome, estará lá, né? Então, ali para prova também que às vezes a gente acha que só conversar uma discussão, conversar entre amigos e, e a gente achando que estava só conversando, mas como sem Deus provando que mesmo dois ou três anos meu nome eu estarei lá, não precisa estar na igreja ou em algum lugar específico, mas ele estava lá aí conosco, ouvindo nossa conversa, ouvindo nosso questionamento, nossas dúvidas. é, isso aí. Você tem que participar mais vezes aí, pô. Sim, sim. Trazer luz aí pra nós. Muito bom. Cara, glória a Deus. O Fábio colocou aqui Isaías 58:9. Foi o que Quer ler? Ou Isaías quer que... 58:9 foi o que o rapaz que Jesus me ligou e falou pra mim. Ah, tá. Você pode pedir o que você quiser, pode rogar a Deus, ele vai te escutar. Você tirar o jugo de ti, né? Tirar o dedo apontando pro outro, e tirar o falar em vaidade, né? É isso aí, Lucas. Maravilhoso. Obrigado, Rubens. Maravilhoso. Isso aí, Até que pessoal. o Hugo falou também, é muito importante, né, a gente fazer o ID, né? Estar preparado para fazer o ID, né?
Tem muitos ambientes que a gente caminha, nós cristãos, já tá ali, né? Atos, a gente vê muito isso, né? Cristãos sendo rejeitados, né? Nos ambientes onde vão, né? Tantas coisas que acontecem quando a gente se converte, a gente se, né? Jesus transforma a gente e a gente presencia e o nosso ego, a nossa vaidade quer gritar o tempo todo, né? Quem fulano pensa que é para, né? Para me distratar ou para, né? Para isso, para aquilo. E é quão importante a gente chamar o tempo todo a nossa atenção, né? De que o próprio Jesus ensinou pra gente que é menos a gente, né? Menos a gente, mais o outro, que a gente tem que morrer para poder né? Viver. Quem quer salvar sua vida, perdê-la, né? Irá perdê-la. Quem perder sua vida vai salvar. Essas palavras são muito importantes porque nos livra da tentação de entrarmos em ira, né? Em raiva, né? E que a glória seja sempre dele, deixa ele fazer, né? A gente sempre entra em oração pelas pessoas, né? Que é pela justiça de Deus. Deus é um Deus bom, né? Não é um Deus mau. Não é um Deus que vai castigar a pessoa porque ela não, porque ela teve, né? Ela é orgulhosa, porque ela está orgulhosa, né? Deus é um Deus misericordioso que está sempre de braços abertos, aguardando, né? Filho perdido voltar, né? Então não é aquele Deus que, então agora eu vou te punir. Não, é aquele Deus que continua te aguardando, esperando você. E aí a gente, como humano, quer compreender com os olhos carnais, não faz sentido, né? Mas com os olhos espirituais a gente consegue ter uma compreensão melhor, né, do que realmente Deus quer fazer na vida das pessoas, nas nossas vidas, né? E a gente consegue ter uma compreensão melhor quando a gente caminha com Ele e pouco a pouco vai trazendo, né, isso para dentro do nosso coração. Amém, amém. Se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer fazer oração para gente encerrar, obrigado, irmãos. Amém. Amém. Eu vou orar então para a gente encerrar. Amém? Ninguém mais tiver nada a acrescentar? Querido Deus, amado Pai, bendito sejas tu, Senhor. Louvado seja teu santo nome por todas as criaturas, nos céus e na terra, para todo sempre. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã, por essa noite, Senhor, pela nossa noite de sono, pelo nosso descanso, pelo nosso trabalho, por aqueles que nós amamos, e onde quer que nós estejamos, principalmente, Senhor, pela tua presença em nossos corações. Que tua obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, continue sendo feita em nossos corações, Pai, nos purificando, nos limpando todos os dias, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhor cada dia. E sejamos, Pai, cada dia mais próximos de Ti, cada dia mais ligados em Ti, Senhor. E clamo a Ti, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre cada um aqui. Que sejam todos, Pai, revestidos da Tua armadura celestial, guardados e protegidos sob o Teu manto sagrado, Pai. Peço a Ti, Senhor, a cura total, Senhor, da Dona Lucinha. Essa pessoa maravilhosa, Senhor, que colocaste em nossos caminhos para compartilhar de Ti, para falarmos de Ti, para que o Senhor fale através dela e fale através de cada um aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, restabeleça a saúde física dela, Senhor, saúde mental, que ela possa estar 100% restaurada, Pai, feliz, alegre, com o coração em paz, agradecendo e louvando a Ti, Senhor, para a Tua honra e glória. Pai, que o Senhor alcance o coração de cada um, entregue a cada um, Senhor, aquilo que cada um precisa e anseia, Pai. Aquilo que pedimos a Ti, Senhor, e que é da Tua vontade. Que o Senhor conceda, Pai, e que tudo, absolutamente tudo, inclusive as nossas vidas, Senhor, seja para a Tua honra e glória. Que o Senhor proteja cada um de nós, as nossas famílias, os nossos amigos, as nossas propriedades, as nossas famílias e tudo. E que esteja tudo em tuas mãos.
E a ti toda a honra e toda a glória, Senhor, para todo sempre. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.